Roma inteira está informada do teu requintado gosto e de que mandaste colocar por baixo do teu triclínio um outro sistema idêntico. Recebi a tarefa expressamente de um amigo meu da Grécia, que tem muito empenho em consultar-te, se considerares prudente, e obter alguns pormenores técnicos sobre a tua instalação. Sou portador de uma carta, em que te roga que me permitas fazer algumas consultas a esse respeito. Imediatamente tirei da minha bolsa de borracha o pequeno rolo de pergaminho, meticulosamente lacrado e confeccionado pelos homens do cavalo de Troia. Entreguei-o a Pilatos que, para dizer a verdade, não saía do seu assombro. Depois de ler a mensagem do meu inexistente amigo, deixou-a cair em cima da mesa, visivelmente satisfeito com tanta adulação. Não sabia que em Roma conheceram, com um sorriso, concordei. Bem, concedido. Amanhã mesmo poderás fazer todas as perguntas que julgues conveniente. Amanhã, estimado procurador, interrompi-o, não poderei vir à Fortaleza Antônia. Mas se na sexta-feira, não se fala mais nisso, sexta-feira. Não desejo abusar da tua consideração, forcei, porém, sabes quanto é difícil o acesso à tua residência. Poderias proporcionar-me uma ordem ou um salvo-conduto, que facilitasse o meu trabalho. Pilatos começava a perder a paciência. E, com um gesto de enfado, pediu ao centurião que lhe trouxesse um dos rolos que se alinhavam numa ampla estante fixa à parede, nas costas do oficial, e que devia conter uma larga centelha de rolos. O procurador alisou o papiro e, pegando numa pena de ave, rabiscou uma série de frases em latim, com letra quase quadrada. Aqui tens, comentou um tanto irritado, enquanto me entregava a ordem. Na sexta-feira, quando apresentares esta autorização, deverás perguntar por Cívilis, e agora, por todos os deuses, fala de uma vez. Cavalo de Troia tinha fabricado aquele pergaminho seguindo as antigas técnicas dos especialistas de Pérgamo, no noroeste da Ásia Menor. Utilizou-se uma certa quantidade de pele de cordeiro. Depois de eliminado o pelo, foi raspada e macerada em água de cal para eliminar a gordura. Depois de seca, e sem ser curtida, foi esfregada com pó de gesso, e polida com pedra pómez. A escrita, em latim, foi realizada seguindo a técnica chamada capital, rústica, em letras esbeltas e elegantes. N. Do M. Bravo. A exclamação do meu companheiro Eliseu, do módulo, deu-me a alma nova. O que vou contar-te, continuei, baixando a voz, é extremamente secreto. Só o imperador e alguns dos seus íntimos em Cassi, entre os quais se encontra o meu mestre, Trasilo, o sabem. Espero que a tua proverbial prudência saiba guardar e usar devidamente o que vou revelar-te. Tibério, como te disse, não é alheio a esta conspiração. Ele sabe, como tu, das intrigas de Sejano e da sua responsabilidade nas mortes e desterro de Agripina e dos seus filhos. Mas deu ordens secretas para que Antônia e o seu neto Calígula viajem até Cassi e se ponham sob a sua proteção. Pôncio Pilatos permaneceu boquiaberto, como se estivesse vendo um fantasma. Por fim, quase murmurando, conseguiu dizer: Calígula, claro, o bisneto de Tibério, o Botinhas. Então, se os planos de César se cumprirem, comentou, dirigindo-se ao seu chefe de centuriões, já podemos imaginar quem será o sucessor. Depois, como se tudo aquilo fosse extremamente confuso para sua mente, voltou a interrogar-me. Mas, que dizem os astros sobre a vida de Tibério? Durará muito. A minha resposta, tal como pretendia, esfreou o incipiente entusiasmo do procurador, que parecia sonhar com o desaparecimento do rígido e cruel Tibério. O suficiente para que ainda corra muito sangue. Eu sabia, obviamente, que a morte do César não se daria antes do ano 37. A súbita entrada no salão oval de um dos servos do procurador, anunciando que o almoço estava servido, veio interromper aquela conversa. Eu, sinceramente, respirei aliviado. Mas Pilatos, entusiasmado e grato pelas minhas revelações, rogou-nos que o acompanhássemos. José e eu olhamo-nos, e José de Arimateia, não abrir a boca em toda a entrevista, acedeu com gosto.
Eu não podia suspeitar que, nessa mesma tarde, teria a oportunidade de presenciar um fato que seria extremamente elucidativo para compreender melhor o obscuro acontecimento da fuga dos guardas do túmulo onde ia ser sepultado Jesus de Nazaré. Para compreender melhor estas lutas intestinas, que fustigaram principalmente aqueles últimos anos do Império de Tibério, quero recordar os principais componentes da chamada família dos Cláudios. Primeira geração: Tibério Cláudio Nero, casado com Lívia, da qual teve Tibério, imperador, e Druso I, suspeito de ser filho de Lívia e do imperador Augusto. Segunda geração: filhos de Tibério Cláudio Nero e de Lívia, enteados de Augusto. Tibério, imperador, que se casou com Vipsânia, da qual teve Druso I. Casar-se-ia depois com Júlia I, que lhe deu um filho morto. Druso I casou-se com Antônia II, da qual teve Germânico, Cláudio, que foi imperador, e Livila. Terceira geração: filhos de Tibério e de Vipsânia. Druso II casou-se com Livila, da qual teve Júlia III, Germânico gêmeo e Tibério gêmeo. Terceira geração: e filhos de Druso I e de Antônia e, portanto, sobrinhos de Tibério e sobrinhos neto de Augusto, Germânico, Cláudio, imperador, e Livila. Quarta geração: filhos de Druso II e de Livila, portanto, netos de Tibério e sobrinho bisnetos de Augusto, Júlia III, Germânico gêmeo e Tibério gêmeo. Quarta geração: e filhos de Germânico e de Agripina I, portanto, sobrinho netos de Tibério e bisnetos de Augusto, Nairo I, Druso e Caio, mais conhecido por Calígula, Agripina II, Drusila e Júlia Livila. Antônia II, consequentemente, era mãe de Germânico e avó de Calígula. N. Do M2 assim chamavam familiarmente Calígula os soldados com que se tinha criado na Germânia, pelo calçado que usava, de tipo militar. N. Do M um pouco mais descontraídos, encaminhamo-nos os quatro para a extremidade oposta daquela sala onde tivéramos a entrevista. O procurador, adiantando-se ligeiramente, foi-nos conduzindo para um recolhido triclinium, separado do despacho oficial por cortinas de musselina semi-transparente. A rapidez com que tínhamos sido introduzidos naquele salão oval e a circunstância de ter permanecido todo aquele tempo no setor norte, de costas para o restante, tinham-me impedido de observar com atenção. A minha missão na manhã de sexta-feira próxima obrigava-me a conhecer o mais exatamente possível a sua distribuição. Aproveitei assim aqueles momentos para, simulando especial interesse por um busto alojado num amplo nicho aberto no centro da parede, que abrigava também a biblioteca de Pilatos, fotografar mentalmente quantos pormenores pude. Pilatos parou ao ver que tinha ficado para trás. Inclinei-me ligeiramente para aquele pequeno busto de bronze, reconhecendo com surpresa que se tratava de uma efígie idêntica, talvez fosse a mesma, a que eu tinha contemplado durante meu treino no gabinete de medalhas da Biblioteca de Paris. Neste busto do imperador Tibério distinguia-se na boca a característica expressão de amargura do César. Belo! Exclamei. O romano, com um irônico sorriso perguntou: quem? O César ou o busto? A escultura, naturalmente. Em minha opinião, acrescentei, apontando a forma da boca, é um dos poucos que lhe fazem certa justiça. Agrada-me a tua sinceridade, Jasão, respondeu o procurador, aproximando-se de mim e dando uma palmadinha nas costas. Sabes? Gostaria de adivinhar o que dirá a história deste tirano? Isso, respondi-lhe, precisamente isso. Aqui jaz um déspota cruel e um tirano sanguinário. Pôncio Pilatos não podia suspeitar sequer que eu lhe anunciava o epitáfio que os seus biógrafos escreveriam no seu túmulo no ano 37. Embora também seja verdade, e nisto partilho a opinião do grande historiador Wiedermeister, que, se Tibério tivesse nascido no ano 6 a.C., a história ter-lhe-ia dedicado uma frase muito diferente. Aqui jaz um grande estrategista. Eu, em contrapartida, mandaria cinzelar a sua frase favorita: depois de mim, que o fogo faça desaparecer a terra. Pilatos tinha razão. Tal como afirmam Sêneca e Dione, era aquela a frase mais repetida por Tibério.
À direita e à esquerda do busto do César, cravadas em pés de madeira, tinham sido colocadas a insígnia da legião e o signo zodiacal de Tibério, respectivamente. A primeira, uma guia metálica, provavelmente de bronze dourado, com as asas abertas e um feixe de raios entre as garras. O segundo, um escorpião, igualmente metálico e com um intenso brilho dourado. Estas sagradas insígnias romanas estavam montadas em hastes de mais de 2 metros de comprimento e munidas de ponteiras metálicas, para que pudessem ser cravadas na terra, ou como neste caso, numa base quadrangular, de madeira avermelhada. Continuando naquela parede, o salão apresentava uma porta muito mais sóbria e pequena do que a de acesso ao vestíbulo. Por ali entrara o servo e por ali, pensei, se poderia chegar aos aposentos íntimos do procurador. O resto do salão encontrava-se praticamente vazio. No total, contando com a reduzida sala de jantar, que encerrava aquela quadra elipsoidal, o local devia medir cerca de 18 metros de diâmetro superior e mais 9 de diâmetro inferior, ou largura máxima. O teto, de uns 13 metros, totalmente abobadado, pareceu-me mais uma prova do vaidoso e consciencioso trabalho levado a cabo por Herodes na fortaleza. Mas a minha surpresa foi ainda maior quando, ao afastar as cortinas que dividiam o triclinium do despacho, uma cascata de luz nos inundou a todos. Em vez de uma grande janela, gêmea da existente no outro extremo do salão, os arquitetos tinham aberto no teto uma claraboia retangular com mais de 3 metros de lado, fechada com uma única chapa de vidro. O sol, no zênite, entrava em vagas, proporcionando à acolhedora sala uma luz e um suave calor que agradeci profundamente. No centro estava posta uma mesa circular, de apenas 40 centímetros de altura, coberta com uma toalha de linho branco, e presidida por um centro de fragrantes flores de laranjeira, cidreira e limoeiro. Em redor da mesa, e espalhados pelo soalho, amontoava-se um bom número de almofadões, cheios de penas, que serviam habitualmente para assento ou reclinável.